Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Amém. Graça e paz, igreja em Santo André. Amém. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você que me assiste agora direto do nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz a você no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo. Graça e paz a todos vocês em algum lugar na face da terra. São centenas de filhos de Deus que me assistem, me ouvem, me acompanham há anos, alguns há meses. Estamos com mais de 16 mil inscritos já no nosso canal do Ministério Graça Apostolado no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, entra no YouTube Ministério Graça Apostolado, se inscreva e ative o sininho lá para que a graça se espalhe em todo o Brasil. Na nossa rádio MGA Online já são mais de 36 mil visitantes. A rádio não tem um ano ainda e eu fico muito feliz porque há um mover de Deus em nosso meio. Vamos reconhecer isso? Amém. Olha, deixa eu fazer uma propaganda aqui rapidinho para quem... tem muitos que perguntam qual versão de Bíblia que eu uso. Eu uso essa Bíblia aqui. Você que já me assiste faz tempo, então eu uso essa Bíblia. Ela é capa azul, mas eu tenho igual também capa preta. Ela é da Bíblia Vida, Editora Vida, versão contemporânea. Essa Bíblia não existe mais, não vende mais essa Bíblia. Mas eu quero a mesma versão do apóstolo, o que eu faço? Então, essa não vende mais, você adquire a Bíblia Thompson, que é a mesma versão que eu uso já há quase 30 anos, tá? A Bíblia Thompson é da Editora Vida, não estou recebendo nada deles para fazer propaganda, mas estou mostrando para vocês, se você quer ter a versão que eu uso já há quase 30 anos. Essa não existe, não vende mais, mas é igualzinha a Bíblia Thompson. Então, se você deseja a Bíblia Thompson, muitos já compraram, eu já mandei para Brasília, para Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, muitos já compraram. Se alguém aqui na igreja quiser... só tem uma na livraria, então você encomenda, na semana eu trago mais. Se você que está me assistindo deseja uma Bíblia Thompson, é a mesma versão que eu uso, me chama no WhatsApp ou no Facebook e eu te passo o valor, eu te mando pelos correios, chega rapidinho, essa Bíblia já está em tudo quanto é lugar. Então, essa aqui não vende, não existe, não fabrica mais. Você tem que comprar a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de estudo, mais completa que aquela lá, é uma Bíblia... que é a mesma versão. Amém? André, por favor, deixa na livraria lá. Só tem uma, se alguém aqui quiser, pode comprar depois com a Jéssica lá na livraria, pode passar no cartão, pode pagar depois, tá bom? Coloque a mão na sua Bíblia aí e diga assim: esta palavra me será revelada agora, para a glória de Deus. Qual o tema, filha? A Bíblia não é só um livro histórico. Diga comigo, a Bíblia não é só um livro histórico. Pega na sua Bíblia aí, ó, faz assim, dá uma folheada nela assim, ó, faz assim. O que se pensa da Bíblia? Que é um livro histórico. Ela começa como? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aí é o quê? É uma história. Só que a Bíblia, ela não é só um livro histórico. Tem história nela, mas ela não é só um livro histórico. Nela, faz assim, ó. Nela contém a palavra de Deus. Diga, faz assim, diga, nela contém a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, a Bíblia não é só um livro histórico. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 30. No meio da Bíblia é Salmos, o vizinho do lado direito de Salmos, Provérbios capítulo 30. No meio da Bíblia não tem como errar. Eu não sei onde é Salmo, abre no meio que é Salmo.
Aí você vai para a esquerda ou para a direita, acha os capítulos. O vizinho da direita dos Salmos, Provérbios. Capítulo 30, o tema de hoje, a Bíblia não é só um livro histórico. Atente para essa mensagem, já orei, já oramos, porque vai ter revelações, você vai precisar de discernimento para me entender, para entender o que o Espírito Santo vai te passar. Diga comigo, haja sobre mim discernimento. Provérbios 30, versículo 5. Acompanha comigo na sua Bíblia aí. Provérbios 30, verso 5. Toda a palavra de Deus é perfeita. Para aí. Algumas versões diz toda a palavra de Deus é pura. Alguma aqui diz. Tá vendo? O que dá ter várias Bíblias em casa? Toda a palavra de Deus é pura. A Bíblia Vida, edição contemporânea, que é a mesma Bíblia Thompson, ela diz, toda a palavra de Deus é perfeita. Para aí. Olhem para mim. Olha essa frase, atente para a frase que eu vou falar, e é bom você anotar, escrever, para você gravar isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, vírgula. Na Bíblia tem a palavra de Deus. Entendeu a diferença? A Bíblia não é a palavra de Deus, porque aqui tem história, e que nem para você é. Aqui tem história. Você vai ler Crônicas, vai ler 1 Reis, vai ler 1 Samuel, vai contar uma história. E Samuel foi na casa de Jessé, e então chamou Davi, e Davi, isso é uma história. Você não é Davi, você não é Samuel. Está percebendo? Porque às vezes a pessoa lê a Bíblia em casa e não entende. Pior é aqueles que falam assim, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso que o Senhor fala comigo. Aí pega e abre a Bíblia. Você não faz mais isso, né? Ou não faz isso não, né? E Abraão, que não tinha Bíblia, como que ele fazia? Hã? Talvez você nunca pensou nisso. Talvez você já fez, abre um parênteses, espero que você não faça, mas se já fez, porque não é assim que Deus fala com alguém. Ah, mas uma vez deu certo. Ah, você crê em coincidência. Nós fomos predestinados. Gálatas 5. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5:18. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo não está falando de Bíblia, porque Abraão não tinha Bíblia. Abraão era guiado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então para você que já, Senhor, fala comigo. Ah, essa não valeu. Senhor, essa valeu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem quem não gosta. Não é assim que Deus fala com alguém. É preciso que você tenha conhecimento, o pleno conhecimento. Essa mensagem vai te ajudar muito a viver com a Bíblia. Você não tem uma Bíblia? Eu tenho algumas. Mas a Bíblia não é Deus. Ela fala de Deus, mas ela não é Deus. Quem já entendeu isso? Então esse negócio de Senhor fala comigo isso aí uma hora não vai dar certo, hein? Se é que já não deu várias vezes. Tem uma história de um irmão que queria se matar, né? O irmão queria se matar, e Senhor, eu não aguento mais, e eu tenho orado, o Senhor não me responde, e parece que o Senhor esqueceu de mim, eu vou me matar, hein? Eu vou me matar, vou tirar minha vida, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu quero me matar, fala comigo. Aí ele abriu lá, disse Jesus, o que tens para fazer, faça depressa. Olha o perigo. Levanta a mão quem entendeu, olha o perigo, hein? Olha o perigo, hein? Desse negócio, Senhor, fala comigo, hein? Olha o perigo. Aí o outro irmão, você não é filho de Deus, não. Não, eu sou filho. Não, você não é. Não, eu sou filho. Não, você não é. Senhor, meu Deus, ele chegou em casa. Senhor, se trancou no quarto. Fala comigo, Senhor. Se eu sou filho de Deus mesmo, fala comigo. Fala comigo, Senhor. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo.
Aí a pessoa fala o quê? Ah, essa não valeu. Isso aí é igual caixinha de promessa. Fala pro seu irmão, cristão em graça não usa caixinha de promessa. Fala para ele, ó, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Cuidado com esse negócio de abrir a Bíblia, hein? Posso continuar? Cuidado com esse negócio do Senhor falar comigo e abrir a Bíblia, hein? Quando eu era criancinha, 10 anos, filho de pastor, minha mãe nem sabe disso. Eu ia no quarto da minha mãe e sempre tinha uma caixinha de promessa. Minha mãe era da Leila, filha de mulher de pastor. Aí tinha uma caixinha de promessa na penteadeira. Penteadeira que fala? Mulher tinha esses negócios, né? Nem sei se tem mais penteadeira, eu acho que nem existe mais, né? Tem ainda? Vocês estão velhos, hein? Penteadeira é coisa velha. Aí minha mãe tinha uma penteadeira no quarto, tinha a caixinha de promessa. Eu era criança, eu ia sempre lá. Aí eu ia no quarto sozinho, porque tinha vergonha, porque vai que dá errado, né? Aí todo mundo fica sabendo. Então eu ia lá, tal. Talvez você fez isso também, né? Abria a caixinha de promessa e tá. Ah, essa aqui não. Essa aqui também não gostei. É igual aquele desenho do pica-pau comendo ovo, né? Esse não. Esse também não. E ele comeu 200 ovos. Assim, tem crente que vive assim. Mas a verdade é que você precisa ter conhecimento, Colossenses 1:10, sejais cheios do pleno conhecimento. Para quê? Para que você também, não só, mas também através do conhecimento, seja dirigido pelo Espírito Santo. Você entendeu o que eu falei? Diga comigo, o Espírito Santo me guia, me dirige também através do conhecimento. Quem entendeu? Não se pode esquecer João 14:26. Esse texto o Espírito Santo está mandando falar quase todo culto eu estou falando. São 2 textos. João 14:26 e João 16:13. João 14:26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. João 16:13. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Amém? Então deixa eu continuar onde eu parei. Provérbios 35. Toda palavra de Deus é verdade. Diga mais uma vez, como mudar de assunto. Diga, na Bíblia contém a palavra de Deus. Então, você entendendo que a palavra de Deus está na Bíblia. Lá na Bíblia, você vai achar a palavra de Deus para os judeus, para o povo de Israel, numa antiga aliança, e vai encontrar a palavra de Deus para nós, os não-judeus, os gentios, numa nova aliança. Lendo a Bíblia, recebendo o apostolado, você vai entender isso. Amém? Entendendo isso, você vai aprender também a crer na palavra profética. Qual a palavra profética desse ano? Quem quer falar aí? Hã? Essa palavra está em Gênesis, que é um livro antes da lei. Mas poderia estar na lei. Isaías 55, por exemplo, abre aí. Abre Isaías 55. Eu vou te mostrar o que é a palavra profética encontrada na Bíblia. A palavra profética, quem tem caneta aí? A palavra profética é uma palavra que sai da boca de Deus. É uma palavra que você recebe, você crê nela. Você pega ela para você e vive pela fé. Isaías 55, por exemplo, depois de Provérbios, Eclesiastes, Isaías 55, versículo 11. Veja na sua Bíblia. Isaías 55, 11. É Deus falando pela boca de Isaías. Está na lei. Isaías é um livro da lei. Mas a palavra que eu vou ler não vai mudar nada. Se é na lei, se é antes da lei, ou se é na graça. Diga comigo, eu preciso ter esse discernimento. Porque um dia um irmão me falou assim, mas você não prega a graça e está lendo Isaías? Ô irmão. Mas vocês pregam a graça e está lendo Jeremias? Irmão. Diga comigo, venha sobre mim discernimento. E às vezes a pessoa não tem conhecimento. E aí ele não vai ter discernimento mesmo. E aí ele se transforma num radical. E se ele continuar sendo radical, ele se torna num intransigente. Que não muda por nada. Eu nasci católico, vou morrer católico. Não, mas eu não quero saber. Não quero saber. Eu nasci assim, vou morrer. Isso é intransigência. Intranse, não muda. Intransigente. Quem está entendendo?
Nós não podemos ser intransigentes, porque se estiver escrito, eu creio. O que está escrito? Está escrito que eu sou salvo pela graça. Eu pensava que eu não era. Eu não vou morrer dizendo que eu não sou. Eu vou crer que eu sou, está escrito que eu sou. Então, eu não sou intransigente. Se está escrito, eu creio. Mas eu pensava que o diabo entrava, o diabo saiu, o diabo... Mas Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado. Então eu mudei, eu estou crendo no que está escrito. Então, eu não sou intransigente. Intransigente é aquele que não muda por nada, mesmo sabendo que está errado. Alô? Duvido que você não conhece alguém assim. Não, eu nasci aqui, vou morrer assim mesmo. Irmão, mas a Bíblia diz, não quero nem saber. Um obreiro me falou, não quero nem saber. Mesmo que tiver escrito, eu não vou crer. Isso é ser intransigente. Quem entendeu? E sendo intransigente, vai ser impossível ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo. Se ele está morrendo dizendo que é para a esquerda, e o Espírito Santo mostra que é para a direita. Se ele for intransigente, ele não vai ser guiado pelo Espírito Santo. Isaías 55:11. Deus disse, assim será a palavra que sair da minha boca. Como é que eu sei que é Deus falando? Por isso que é importante ter o conhecimento da Bíblia. Porque lendo Isaías 55, eu já sei que é Isaías que está falando, ele que escreveu. Eu estou lendo Isaías. Como eu tenho conhecimento, eu sei que no verso 11 é Deus falando pela boca de Isaías. Por isso que o verso 11 diz, assim será a palavra que sair da minha. Minha quem? De Isaías? Não, de Deus. Mas quem disse isso que escreveu? Foi Isaías. Isaías que escreveu. Mas quem está falando? Deus. Diga comigo, Isaías escreveu. Diga, mas é Deus falando. Por isso, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela o quê? A palavra. Não voltará para mim. Mim quem? Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me quem? Deus apraz. E prosperará naquilo para que a enviei. Quem que enviou? Deus. Então, Isaías 55:11 não é palavra da lei. Não é mandamento, não é ordenança. Foi dita aos judeus, aos hebreus, mas é uma palavra profética, por quê? Porque saiu da boca de Deus. Ela se torna uma palavra universal e não mais somente presa na lei de Moisés. Quem entendeu? Universal por quê? Anota aí. O que Jesus disse em Marcos 9:23? Tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala tudo é possível ao que crê, esse tudo é universal. Já não é só para os 12 discípulos. Alô? Marcos 9:23, Jesus fala, tudo é possível ao que crê. Alguém ouvindo, opa, Senhor, eu creio. Então, o Senhor disse tudo, eu creio. Eu não sou judeu, eu não sou seu discípulo. Estou chegando aqui agora, não estou nem sabendo de nada, mas o Senhor disse que tudo é possível ao que crê, eu creio. Aí ele fala, então tudo bem, seja feito conforme a tua fé. Está além da doutrina. Eu não preguei esses dias aqui? Diga comigo, a manifestação de Deus está além da doutrina. Eu não preguei aqui esses dias? Marcos 9:23 está além da doutrina. Não interessa se é espírita, se é pentecostal, se está debaixo da lei, se está em graça, se é católico. Não interessa. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Alguém diria, eu creio. Ele fala, então te é possível. Alô, é uma palavra universal. Quem entendeu? Diferente daquela palavra, vós guardareis os meus sábados e os santificarei. Vós quem? Ele falando com os hebreus. Ele falando com aí é com eles lá. Quem entendeu a diferença? Então diga comigo, a Bíblia não é só um livro histórico. Provérbios, volta no Provérbios 30, que o Espírito Santo quer que você faça algo aí na sua Bíblia. Volta lá no Provérbios, antes de Isaías, Provérbios 30, verso 5. Volta lá. Diga pela fé, eu estou entendendo que a Bíblia não é só um livro histórico. Tem história nela? Claro que tem. No princípio criou Deus, céus e a terra sem forma vazia. Blá, blá. Então Jesus nasceu de uma virgem. Então descendo do barco foi para Galileia. Da Galileia foi para Jerusalém. O que é isso aí? Isso é uma história. Não é para você descer de nenhum barco e nem para Galileia, nem para Judeia. Ali está só contando uma história. É fácil de entender e perceber isso.
Entendendo isso, você vê quão errado você andou, né? Ah, pastor, eu estava firmado lá em Mateus, quando Jesus disse mesmo, mas não para você. Alô? E nós que éramos firmados em Mateus? Nós que éramos firmados em Marcos 16. Jesus disse em Marcos 16, ele disse mesmo, mas não para você. Consegue entender? Alô, o conhecimento te faz entender isso. Nós somos judeus ou gentios? Gentios. E por que nós estávamos agarrados em Marcos 16? Quem crer, for batizado. Por que você estava agarrado lá, se nem para você não é essa palavra? Você é gentil? E quer que eu fale mais um pouquinho? Lá em Marcos 16 não tinha nenhum gentil. Marcos 16, 15. Disse Jesus aos seus discípulos. Ele falando com os 12. Mateus 10, está o nome dos 12. E o seu nome não está lá. E não tem nenhum gentil ali. Então, Marcos 16, Jesus falando com os seus discípulos. Mateus 28, Jesus falando com seus discípulos. Mas nós estávamos agarrados nisso aí. Até que chegou a graça e o apostolado e disse: olha, são livros históricos. Romanos 7,4, nós pertencemos a outro. Não o de Nazaré, mas aquele que ressurgiu dentre os mortos. O conhecimento te faz entender isso. Nós agarrados em Marcos 16, nós agarrados em Mateus 28, Paulo chega e diz: vocês pertencem a outro. Alô, presta atenção. Vou falar de novo. Presta atenção. Isso sou eu. Você. Alô, nós agarrados em Marcos 16, nós agarrados em Mateus 28, agarrado, batistão do Papa Amarelo, do pé roxo. Agarrado. O apóstolo Paulo chega e fala assim: olha, eu sou apóstolo dos gentios, tá? Graça e paz, pela graça vocês são salvos, porque Deus vos abençoou em Cristo. Agora vocês estão justificados, porque com uma só oferta vos aperfeiçoou para sempre, está santificado, né? E babá. Aí ele fala assim: olha, agora vocês estão mortos para a lei, para que sejais de outro. Romanos 7,4. Não aquele lá, vocês são daquele que ressurgiu dentre os mortos, porque agora não é para conhecer mais ele segundo a carne. Aí a mãozinha do WhatsApp. E eu crendo em Marcos 16. Sabe aquela mãozinha? E eu crendo em Mateus 28. Tá, mas também me ensinaram isso aí. Aí eu vim aqui e preguei, né? A teologia tradicional está equivocada. Procura no nosso canal no YouTube. Procura no YouTube, ó. A teologia tradicional está equivocada. Mensagem minha. Aí você vai ver. Ó, quão cego eu andei. E perdido vaguei. Longe. No sistema. No sistema você estava com cego. É ou não é verdade? Coloca o seu dedo em Provérbios 35. Para mim mudar de assunto. Tem caneta aí? Diga comigo, olha. Toda palavra de Deus é perfeita. Vamos usar outra versão, diga. Toda palavra de Deus é pura. O que está escrito aí? Toda palavra de Deus ou toda a Bíblia? Então você pega a sua caneta e circule, ó. Palavra de Deus. Vê que não está escrito toda a Bíblia. Está escrito palavra de Deus. E tem uma resposta. Qual a pergunta? Diga comigo assim. Por que está escrito palavra de Deus? Olhem para mim. Porque a Bíblia, ela não é toda palavra de Deus. Na Bíblia tem a palavra de Deus. Agora, debaixo do apostolado, você consegue achar, encontrar, receber a palavra de Deus para você. Só vai aplaudir quem receber a revelação. E a palavra de Deus para você é a graça e o apostolado. É a palavra de Deus para os gentios. Ah, mas você leu Isaías 55:11? Porque ali não é palavra da lei, ainda que o livro esteja na lei. É uma palavra profética. Só quem entendeu? Quer mais uma palavra profética? Vai lá para Isaías 54.
do ladinho do 55. Eu li 55:11. É verdade que a Bíblia está recheada de palavra profética. Se eu for mexer nesse assunto aqui hoje, eu vou ficar aqui um mês. Quantas palavras proféticas tem na Bíblia? Quantas? N, incontáveis. Estou te dando só algumas. Isaías 54. Quem já achou, diga amém. Aqui, ó. Isaías 54. Essa palavra aqui é boa para quem está sendo perseguido. Aí Deus fala claramente. Você quer ver? Alô, mas só encaixa para quem está sendo perseguido. Para quem está sendo perseguido, para quem está sendo mal falado. Se tem pessoas se levantando contra você, aí ela se encaixa. Olha só, Isaías 54:15. Olha como que se encaixa para quem está sendo perseguido. Isaías 54:15. Embora se levantem ataques contra ti, isso não procederá de mim. Encaixa ou não encaixa? É Deus falando. Mas se você não está sendo perseguido, então você só vai ler. E não vai acontecer nada, você só vai ler. Mas se você está passando aquele momento de perseguição, de ataques contra você, na empresa, na firma, na escola, no dia a dia, na família, o vizinho se levantando contra você, te atacando, aí você, eu recebo. Vou te ensinar a orar. Eu recebo. Embora se levantem ataques contra mim, isso não procede de Deus. Todo aquele que contender comigo cairá diante de mim. Eu já fiz a confissão recebendo. Isso é viver por fé. Agora, por que eu fiz uma confissão e recebi para mim essa palavra? Porque não é lei, porque não é graça. Ela é o quê? Uma palavra profética. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crer. E você usa a palavra profética a hora que você quiser. Você quer ver usar uma palavra profética? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Salmo 91. Quer ver eu receber outra palavra profética? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem está entendendo? Alô? Tem caneta aí? Diga comigo, a palavra profética. Faz assim, ó. Não tem nada a ver com a lei e com a graça. Diga, é uma palavra que sai da boca de Deus. Tá claro? Sai da boca de Deus. Não foi eu que falei, não foi Davi que falou 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás... E não foi, isso é Deus falando. Quem crê? Alô? Alguém, agora eu vou simular 2 tipos de pessoas. Alguém falará assim, não, eu não creio assim não. Não tem problema. O outro falará, eu recebo, nenhum mal me sucederá. É esse que vive por fé. Quem entendeu? Alguém pode ser radical. Não, eu sou gentil. Paulo não falou, o Salmo 90. Irmão, para de ser radical. Paulo não falou que eu ia usar um terno preto hoje. Paulo não disse que a igreja seria aqui na Rua Oratório de Santo André. Então tem que ser coerente. Amém, irmãos? Cuidado em ser radical. Cuidado em ser radical. O conhecimento, junto com o Espírito Santo, ele te leva a reinar em vida, a ter o perfeito entendimento, a ter maturidade. Quer escrever isso? O conhecimento, junto com o Espírito Santo, ele te traz descanso, te faz reinar em vida. Não traz condenação. Conhecimento e o Espírito Santo junto. Agora, se você pegar só a letra e virar um radical, aí você vai ter que pôr uma espada aqui na cinta e pegar um escudo, subir num cavalo. E a Bíblia também fala sobre isso. Tema de hoje, filha, qual que é? Diga comigo, a Bíblia não é só um livro histórico. Olha, a Bíblia ela tem, resumidamente, né? É claro que tem mais coisas, mas se eu vou falar de mais coisas, eu vou ficar com tempo aqui falando. Tem caneta aí? A Bíblia tem história, inspiração, profecia e revelação. Olha ela aqui, ó. Olha o tamanho dela, hein? Ó. A Bíblia, ou na Bíblia, tem ou contém
história, marca aí, inspiração, profecia e revelação. Você tem uma Bíblia? Então a Bíblia tem isso. Qual o primeiro que você escreveu? E a Bíblia tem? História. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, verso 1. Isso aí é o quê? Você quer ver eu achar história sem procurar? Abre, eu vou chutar, hein? Abre Marcos 12. Ó, nem sei o que está lá. Abre Marcos 12. Vou te provar que a Bíblia tem história. Vou abrir também, ó, Marcos 12. Eu chutei um que veio na cabeça. Vamos ver Marcos 12, aí te dou o versículo. Marcos 12. Olha lá. Marcos 12, 35. Vamos ver se é história, se é inspiração, se é profecia ou se é revelação. Marcos 12, 35. Coloca o dedo. Eu estou chutando qualquer texto de Marcos 12. Aí peguei o verso 35. Vamos ler, vamos ver o que tem. Vamos ver se é história, se é inspiração, se é profecia ou se é revelação. Um dos quatro é. Marcos 12, 35. Enquanto ensinava no templo, olha a entonação. Hã? Olha a entonação. Enquanto, Marcos 12, 35. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falando, blá, blá, blá. Pula para o versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: guardai-vos dos escribas. Vai para o verso 41. Marcos 12, 41. Estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira. Está claro que é uma história? Ou Jesus está aqui no nosso meio sentado do lado do gasofilácio? Ou é revelação? Nossa, que revelação! Me foi revelado que Jesus estava sentado do lado do gasofilácio. Não é revelação. Profecia? Jesus se assentará do lado do gasofilácio. Não, profecia não é. Inspiração. Jesus sentado do lado do gasofilácio. Não, irmão. 4. Diga comigo. História. Inspiração. Profecia. Revelação. Dos 4 é o quê? Quer ver mais uma? Abre Mateus 1. Estou chutando. Abre Mateus capítulo 1. Ó, a Bíblia está fechada, eu vou abrir. Mateus 1. Abre, vê o verso 18. Mateus 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. 2 pontos. Está claro que vai contar uma doutrina, amém? Não. Todo mundo tem que nascer assim? Não é doutrina. Não é profecia. Não é inspiração. É o quê? Será? Vamos ver mesmo. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu não estava lá, hein? Eu não estava lá, então eu vou saber como é que foi. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida. Nossa, foi assim então? 19. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Nossa, olha o que José fez. Eu estou lendo uma história. Quem está contando a história? Mateus. Então, Mateus é um livro histórico. Dá um sinal quem está entendendo. Ah, mas no Mateus 1 ele está falando do nascimento de Jesus. Mas você vai ler Mateus 28, você vai ler Marcos 16, vai ter uma história também. E o problema é que a igreja pegou uma história como doutrina. Tem caneta aí? E a doutrina para a igreja não foi dada a Mateus, nem Marcos, nem a Lucas, nem a João, mas ao apóstolo Paulo. A doutrina para a igreja. Quer saber a história como foi para os seus discípulos? Eu sei. É só você ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver a história como foi aos discípulos de Jesus e a multidão que andava com ele. Diz o Espírito Santo pela segunda vez. Mateus, Marcos, Lucas e João não é doutrina para a igreja.
a doutrina para a igreja, mais precisamente chamada e conhecida como sã doutrina, foi entregue ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, da igreja que não era judaica. Nós não somos judeus. Os judeus faziam isso, guardavam o sábado, subiam no monte, oravam o Pai Nosso e praticavam a Páscoa. Os judeus. Eu sou filho de baiano, meu pai de Guanambi, minha mãe de Caetité, e eu sou filho de baiano, nasci em São Paulo. Eu sou brasileiro, paulista, andreense. Não tem nada a ver com os discípulos de Jesus. Está claro ou não está claro? Ou você é um dos 12? Não, mas Jesus disse. Disse mesmo, irmão. Mas vê para quem que ele disse. Cuidado com a intransigência, hein? Vê para quem que ele disse. O Espírito Santo está mandando mostrar. Abre Marcos 16. Acho que ele vai falar com alguém, hein? Quando o Espírito Santo está mandando mostrar, porque ele vai falar. Deve ter alguém assistindo aí que deve estar perguntando. Mas em Marcos 16? O Espírito Santo falou, então lê Marcos 16. Abre aí Marcos 16. Porque as pessoas são assim, né? Mas em Marcos 16? Um pregador com 53 Bíblias, se não conhecer Marcos 16, pode fechar a igreja e vender caldo de cana com pastel, hein? Não é? Um pregador com 53 Bíblias não conhecer Marcos 16? Marcos 16. Mateus, depois em Marcos 16. Quem já achou, diga amém. O Espírito Santo está mandando, eu vou fazer. Marcos 16, coloca o seu dedo no versículo 16. Que é o texto que todos os evangélicos usam. É ou não é verdade? Os evangélicos da terra não lêem mais nada, eles só lêem o Marcos 16, 16. Alô? Alô? Cronologia. Ordem cronológica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bom, então se eu vou ler o 16, então no mínimo tem 15, 14, 13, 12, 11. Não tem o 16, só o 16. Tem coisas antes. Mas eu, filho de pastor, fui ensinado e doutrinado só ao Marcos 16, 16. Então dá um outro sentido. Você está pensando que a palavra é para você. Mas vamos ler Marcos 16, 16, coloca o dedo. Marcos 16, 16. A Bíblia Vida está em vermelho. Quando está em vermelho é Jesus falando. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para quem não conhece a graça, fica com medo disso, hein? Alô, agora vê se encaixa, hein? Vê se encaixa. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é Marcos 16, 16. O que será salvo? O que Efésios 2, 8 diz? Que você será salvo? O que Efésios 2, 8 diz o quê? Que você é o quê? Eu não falei ainda. Coloca o dedo no verso 16. Porque eu falei que se tem o 16 é porque tem versículos anteriores. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está escrito ou não está escrito? Então coloca o seu dedo no verso 14. Porque 14 é antes de 16, não é antes? 10, 11, 12, 13, 14. Então vamos ler o 14. Coloca o dedo para você não achar que eu estou inventando. Marcos 16, 14. Mais tarde, Moisés. Quem? Jesus. Apareceu aos gentios. Apareceu a quem? Por que não 12? Porque o Judas já tinha se enforcado. 12 menos 1, quanto que é? Tá claro ou não tá claro? Um pouquinho de conhecimento é bom, né? Então, Marcos 16, 14. Só estou lendo, hein? Só estou lendo. Qualquer Bíblia tem Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. Bom, tá claro que aqui Marcos está narrando uma história. Verso 14. Porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. 15.
E disse-lhes, para aí. Marcos, eu fui na escola algumas vezes. Marcos 16, 14. Jesus apareceu aos 11. Marcos 16, 15. E disse-lhes. Na língua portuguesa, e disse-lhes significa e disse a eles. Look at me. Olhem para mim. Eu não sou eles. E nem você. Tá claro ou não tá claro? Você é um dos 11? Não. Você é um dos 11? Não. Fala pro seu irmão, Jesus falando com os 11. Fala pro seu irmão, você é um dos 11? Pergunta isso pro pastor Batista lá se ele é um dos 11. Pergunta se ele é um dos 11. Vamos ler. Marcos, eu comecei no 16, 16, né? Mas para ler o 16, 16 eu tenho que saber o que está sendo falado o assunto. Com quem está sendo falado? Marcos 16, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11. Verso 15. E disse-lhes. Alô? Marcos 16, 14. Jesus apareceu aos 11. Verso 15. E disse-lhes. E disse-lhes. Ou seja, disse a eles. Diga, o que Jesus disse a eles? Verso 15. É o verso 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo. Quem não quer será condenado. Com quem Jesus está falando? Comigo? Não. Com você? Não. Com nós, os gentios? Não. Com quem que ele está falando? Com os 11. Está claro ou não está claro? Aí vem o intransigente. Não, não é assim não. Ué, mas como que não é assim se eu estou lendo assim? Eu só estou lendo. Eu não estou interpretando, irmã. Eu só li. E é minha obrigação entender. Entender o quê? Que, Marcos 16, 14, Jesus apareceu aos 11. Entender o quê? Que Marcos 16, 15, ele está falando com os 11. Só tem pessoas adultas aqui. Só me dá um sinal quem é humilde para dizer que está entendendo. Não estou mudando nada e nem posso mudar. Agora quer que eu interpreto? Eu só li. Eu vou interpretar como apóstolo da graça. Agora eu vou interpretar. Marcos 16 é o evangelho aos judeus. Abre Gálatas 2, por favor. Agora eu vou interpretar. Primeiro eu só li. Se você entender a letra, glória a Deus pela sua vida que aprendeu a ler. Você entendeu a letra. Agora abre Gálatas 2. Abre Gálatas 2. O tema de hoje, a Bíblia não é só um livro histórico. Abre Gálatas 2, quem já achou, diga amém. Olha aqui, ó. Gálatas 2, versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7. Eu quero o 7, mas vamos ler o 6 e o 7. Gálatas 2, 6. O apóstolo Paulo, agora já não é mais livro histórico, hein? Agora é carta do apóstolo Paulo para as igrejas. Agora já mudou. Agora já não é mais história. E Jesus nasceu da Maria e então foi para Cafarnaum. Agora não é mais história. Agora mudou. Agora é doutrina. Vamos ler. Gálatas 2, 6. E quanto, Paulo falando, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, aqueles, sujeito oculto no plural. Isso é língua portuguesa. Aqueles quem? Sujeito oculto. Mas eu já li a Bíblia, então eu sei de quem que Paulo está falando. De Pedro, Tiago e João. Está claro. Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Coloca o dedo no verso 7. Gálatas 2, 7. Pelo contrário, viram que o artigo definido, hein? Já foi na escola alguma vez? Letra O é artigo definido. O, a, os, as. Artigo definido. Artigo indefinido. Uns, uma, umas.
umas mulheres, um homem, o João, a Maria. Aí é artigo definido, define a pessoa. Indefinido, uns homens vieram aqui, umas mulheres, é indefinido, não sei quem é. Tá claro ou não tá claro? O MGA tem até aula de português, hein? Para você entender a Bíblia. Gálatas 2:7. Pelo contrário, viram que? Depois do que que tem aqui? Diga Diga, artigo definido. Diga, quem? Evangelho, não está escrito no verso 7? Tá ou não está? Então está dizendo, esse o se refere a quem é. Gálatas 2:7. Viram que o evangelho dá o quê? Incircuncisão. Que me fora confiado. Quem é que está falando? Paulo. Ele disse me fora confiado, então foi confiado a ele. Tá claro? Continua o verso 7. Como a Pedro olha o de novo. Diga o quê? Evangelho. Qual evangelho? Da circuncisão. Então Gálatas 2:7 nos mostra que existe quantos evangelhos? 2. Só dá um sinal quem está entendendo. Faz assim, a Bíblia fala de 2 evangelhos. Diga, o da circuncisão. Diga, aos judeus. Diga, e o da incircuncisão. Aos gentios. Diga, o da circuncisão. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Diga, o da incircuncisão. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Só se não for ovelha para não entender. Só se não for ovelha. Só se não for ovelha. Tá claro ou não tá claro? Fala pro seu irmão, só não entende quem não é ovelha. Diga pro seu irmão, só não entende quem não tem o Espírito. Tá claro aí? Quantos evangelhos? Quantos? Diga, o da circuncisão. Diga, Marcos 16. Diga, o da incircuncisão. Diga, Efésios 2. Diga, evangelho da circuncisão. Aos judeus. Evangelho da incircuncisão. Aos gentios. E o que nós somos? O que nós somos? Gentios. Então por que o seu antigo pastor te citava Marcos 16:16? Você é evangelho para os judeus. E você é gentil. Agora ficou ruim, hein? Pega a sua Bíblia e saia de... O apóstolo perguntou, você não acertou. Tá claro ou não tá claro? Você gentil ouvindo o evangelho aos judeus. Por isso que tem alguns lugares que manda a mulher até usar véu. Por quê? Porque a mulher judaica usava um véu. Paulo vem para os coríntios e fala assim, olha, se a mulher tem o cabelo, não precisa usar véu, porque o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas eles não entenderam ainda. Você quer que eu faça o quê? Quem é que pode aplaudir o Espírito Santo? Bem bonito! Então, para terminar, digam comigo assim, cadê o tema, filha? Digam todos, hein? Diga, a Bíblia não é só um livro histórico. Diga, nela tem história, inspiração, profecia, revelação. Diga, história. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Isso é história. Inspiração. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é inspiração. Profecia. Malaquias 4:2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá. Como que eu sei que é profecia? Por causa do verbo no futuro. Malaquias 4:2. Nascerá o sol da justiça. Nascerá. Isso é profecia. Revelação. 2 Coríntios 5:19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Isso ninguém sabia. É uma das maiores revelações que Deus deu a Paulo.
Ninguém sabia disso. Vamos ficar de pé. Daqui a alguns minutos nós vamos ter um banquete ali. Estou vendo até o refrigerante lá já. Tem bolo, tem coxinha, tem tudo. Vamos ficar de pé. Mas antes vamos fazer uma oração e um resumo da ministração. Levante um dedo assim, ó. Diga comigo. A Bíblia não é somente um livro histórico. Diga, na Bíblia tem história. Assim, inspiração, profecia e revelação. Diga, na Bíblia tem o evangelho aos judeus e o evangelho aos gentios. Diga, nós somos gentios. Vivemos do evangelho da incircuncisão, onde não precisa circuncidar. O justo vive por fé. Você entendeu? Pega a sua Bíblia e vamos agradecer a Deus. Senhor, graças te dou. Agradece do seu jeito, mas agradece. Senhor, graças te dou por nos fazer entender a tua palavra. Esse entendimento está claro que só o Espírito Santo pode dar. Isso não vem de sabedoria humana. Isso é revelação dada pelo Espírito Santo. Nós conhecemos a tua palavra e entendemos que na tua palavra tem uma divisão da lei e da graça, antes de Cristo e depois de Cristo, judeus e gentios, e com esse entendimento nós podemos viver livre de condenação, livre de má consciência. Digam todos comigo, graças a Deus, nenhuma condenação há em nós, que estamos em Cristo Jesus. Graças a Deus, que pela graça somos salvos, abençoados em Cristo. Graças a Deus, que com uma só oferta, nos aperfeiçoou para sempre. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Solte a sua Bíblia, vamos aplaudir a Deus, terminando esse culto, esse louvor, essa adoração, esse reconhecimento, essa ministração, com palmas ao Senhor. Graça e paz, graça e paz.